Bom dia, meus amores! Preparados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Maria Joceline? Que legal! E aí, como é que vocês estão? Vamos começar de conectivos hoje? Vamos usar os conectivos corretamente em nossas redações e produções de texto? E aí, quem consegue usar algum conectivo corretamente? Hoje, certo? A nossa aula será sobre conectivos. Mas antes de a gente iniciar a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, quem não for inscrito, e ative o sininho para receber as notificações, certo? E aí, minha gente, conectivos. Um elemento tão essencial para que nós possamos utilizar em nossas produções de texto, certo? E o que é conectivo? Conectivo nada mais é do que uma unidade do texto, certo? Que faz com que o texto se torne coerente, certo? Ele seja claro e que ele tenha coesão, ou seja, que ele tenha harmonia. Então, o conectivo faz com que a pessoa que está lendo o texto entenda a sua ideia claramente, certo? E que se tenha harmonia de um parágrafo para o outro, certo? O conectivo é a forma linguística, certo? Que estabelece a ligação entre dois termos de uma oração, certo? Em um período, ou seja, ela estabelece a conexão que une uma coisa a outra, um período a outro, certo? Os conectivos, eles se dividem em 3 classes gramaticais. A primeira classe das preposições, a segunda classe das conjunções e a terceira classe dos advérbios ou locuções adverbiais. Na primeira classe que eu falei para vocês, que são as preposições, certo? Ela é muito utilizada nas locuções e nas locuções conjuntivas. Ela subordina, certo? O sentido da palavra a outro. Então, o que é que acontece? Ela deixa subordinada uma palavra a outra. Ela liga uma palavra a outra. E essas preposições, elas estão entre 18 a 20 preposições, certo? Quando a gente está falando dos conectivos relacionados às conjunções, elas se assemelham às preposições, certo? Elas se ligam, só que não palavras, elas não ligam palavras, e sim orações. Ela liga uma oração a outra. Quando é preposição, ela liga uma palavra a outra. E os advérbios, ou locuções adverbiais? Ela tem o poder de mudar, certo? O sentido do verbo, do adjetivo, do advérbio na oração. Então, vocês perceberam que os conectivos, certo? São aquelas unidades do texto, são aqueles pedacinhos do texto que fazem com que o texto se torne mais coerente, ou seja, que ele se torne mais claro, e que tenha coesão, ou seja, que ele tenha mais harmonia de um parágrafo com o outro. No primeiro parágrafo eu disse uma coisa, no segundo eu estou dando continuidade ao que eu disse, certo? Ele está estabelecendo harmonia. Eu não vou dizer uma coisa em um parágrafo e o outro eu desdizer o que eu disse no primeiro, certo? Aí, quais os conectivos que a gente pode utilizar em uma redação, em um texto? Se a gente for em qualquer gramática, nós temos uma gama enorme de conectivos que nós podemos utilizar. Mas tem alguns, certo? Que quando a gente vai fazer uma redação, tem alguns que a gente estabelece. Esses eu só posso usar na introdução. Esses eu só posso usar no desenvolvimento. Esses eu só posso usar na conclusão, certo? Então,
Quando eu vou fazer a minha introdução, ou seja, o início da minha redação, eu posso usar o conectivo é notório, visto que, uma vez que, toma-se conhecimento. No contexto atual, são conectivos, certo? Que eu posso utilizar na introdução da minha redação. Ah, professora, e no desenvolvimento? Lembrando que a introdução será o primeiro parágrafo, certo? O desenvolvimento de uma redação, ela vai entre 2 a 3 parágrafos no máximo, certo? E a conclusão, você já sabe, o último parágrafo. Aí eu fiz a minha introdução, falei lá, é notório que isso, é notório que, visto que a violência hoje, entendeu? Eu iniciei a minha redação dessa forma, usando esses conectivos. Quando eu vou dar continuidade no texto, lembrando que o texto tem que ter coesão, ou seja, ele tem que ter harmonia do que eu falei no primeiro parágrafo para o que eu vou para o segundo, certo? Aí eu já vou para outros conectivos que eu posso utilizar. Eu posso iniciar a frase com segundo, conforme, apesar de, ainda que, contudo, entretanto, dessa forma, pode-se observar, devido a, que, convém lembrar, além disso. Esses são alguns conectivos que eu posso utilizar no desenvolvimento do meu trabalho. Ou seja, que eu vou iniciar lá a frase com segundo isso, ou apesar de, ou ainda que. Eu uso esses conectivos, certo? E a conclusão? A conclusão o nome já diz, eu estou concluindo toda a minha redação. Então, quando eu estou concluindo toda a minha redação, certo? Eu posso usar, em suma, em virtude dos fatos, situações mencionadas, em visto de, logo, portanto, certo? Esses são apenas alguns conectivos, ou os principais que a gente pode usar na introdução, no início, no desenvolvimento, o meio, e na conclusão de uma redação ou de uma produção de texto. Então, lembrando que nós devemos evitar os conectivos atualmente em redação. Hoje em dia, desde as épocas remotas, a gente tem que evitar, certo? Porque quando eu digo atualmente, hoje em dia, vou dar minha opinião. E vocês sabem, certo, que em dissertação a gente faz nos textos dissertativos, nós não damos a nossa opinião, certo? Nós falamos do que nós já sabemos daquele assunto, certo? Mas sem expressar nossas opiniões, certo? Então, só relembrando, o que são conectivos? São unidades. Quando a gente diz unidades, são pequenos pedaços, certo? São pequenos pedaços de um texto, certo? Que faz com que ele se torne coerente, ou seja, que ele se torne claro e que ele tenha coesão, ou seja, que ele tenha harmonia, certo? Então, gente, vamos pesquisar mais os conectivos, porque os conectivos fazem com que o nosso texto se torne rico, certo? Ele se torne muito rico. Quando eu inicio o meu texto, visto que é notório, o professor que vai corrigir a redação, ele tem noção de que você tem conhecimento, certo? Dessa parte gramatical tão importante, certo? Que faz com que as redações se tornem tão ricas. Então, não existe texto coerente e coeso sem se usar conectivos. Os conectivos são essenciais para uma ótima produção de texto.
Não é necessário que o texto seja enorme para que o texto seja coeso, certo? E seja coerente. Então, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu possa ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, mais algumas dúvidas de vocês sobre os conectivos, certo? E como eu disse a vocês, os conectivos são... Nós temos uma quantidade imensa, certo? Mas assim, tem alguns que são essenciais que nós tenhamos conhecimento para podermos produzir com melhor qualidade. Fiquem com Deus. Quando assistirem o vídeo, dê um likezinho, ative o sininho, quem não for inscrito, e até a nossa próxima aula de língua portuguesa com a professora Jocelyn. Yeah.